Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais um estudo na nossa casa. Nós agradecemos as doações que recebemos de todos os queridos amigos, doações de alimentos, de roupas e acessórios em bom estado para que a gente possa vender no bazar. As doações também do enxoval para os bebês, que no momento nós pedimos, por favor, que venham em cores neutras, para que bebês de todo gênero possam receber as roupinhas, né? E agradecemos muito. Lembramos também que ali na frente nós temos no hall de entrada a nossa livraria, com livros em promoção, para a gente aguçar a compreensão, o entendimento acerca do Espiritismo com vários temas, né? Então, após a palestra, está ali para a gente poder dar uma olhadinha. Vamos iniciar a tarefa da noite, pedindo para fazer a leitura da página. Bem, já dei boa noite a todos, né, com as músicas. Agora vamos para a lição de hoje, que é o livro é o Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje é número 88, correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há quem o pai não corrija? Aí é uma pergunta, pois que filho há quem o pai não corrija? Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do todo misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amarguras experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando o coração do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto que constitui verdadeira mensagem do céu. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus, a espiritualidade desta casa e de cada um de nós, que nos ajude a entender a mensagem da noite, que ela seja um alento esclarecedor em nossos corações e em nossas mentes, nos ajudando nas nossas relações lá fora. Ampara também, Senhor, a nossa companheira Ana Valéria, que fará uso da palavra, que nossas mentes também possam ajudá-la com a melhor das nossas vibrações. Ampare os que estão a caminho, a todos os irmãos encarnados e desencarnados,
necessitados de todo tipo de atendimento. Que o teu consolo chegue a todos nós. Graças a Deus. E convidamos a Ana Valéria, que é da Sociedade Espírita de Assistência e Estudo de Guapimirim, que nos fará entender um pouco mais sobre o assunto, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Olá, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem? É um assunto que é difícil de entender, mas vamos tentar juntos. Não é nada fácil realmente lidar com essa situação. Então, nós estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, intitulado A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Esse capítulo 14, né, fala da honrai vosso pai e a vossa mãe. E é um capítulo dedicado à família. Honrai vosso pai e vossa mãe integra um dos comandos dos 10 mandamentos. Né? Então, e é onde Jesus, onde reside, né, quase todo o comando do que diz respeito à família e às relações dessas famílias, dessas pessoas que compõem as famílias. Então está nesse capítulo, tá? Honrai vosso pai e vossa mãe, vamos estudar esse item. O item é grande, por si só. Então o que eu fiz? Trouxe lá uns pedacinhos, recomendo que depois leia todo, que está lá, mas trouxe uns pedacinhos para a gente entender. E começa falando da ingratidão, né? E a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Começa assim, o item 9. E o Espírito diz que vai tratar desse assunto da ingratidão relacionado à questão filial. Então ele vai se deter nessa relação entre filhos e pais, filhos e responsáveis, né? Dentro do trato da família. E para a gente começar a entender esse script, porque é um script, não tem como não começar pela reencarnação. Então nós vamos hoje iniciar esse entendimento, esse raciocínio, na verdade, por um caso muito conhecido no movimento espírita, que está no Missionários da Luz, que é a reencarnação do Segismundo, né? Dentro de um processo de reparação que Segismundo traça para si mesmo. Gente, essa reencarnação do Segismundo tem 3 capítulos no coração desse livro, tá? Se não me falha a memória, é o 11, o 12 e o 13 do Missionários da Luz. E grandes. E eu vou aqui só trazer um esqueleto desse raciocínio para a gente poder entender. Então, numa vida anterior, né, Adelina e Raquel, que serão os pais atuais de Segismundo, os 3 se encontram numa situação difícil, numa situação anterior, uma vida anterior. O Segismundo, ambicioso, né? Há uma relação com o Adelino e ele então trama se apossar dos bens do Adelino, né? E seduz a sua esposa. Ele mata, o Segismundo mata o Adelino, toma posse dos seus bens, e a Raquel, na qual ele seduziu, ele abandona, e a Raquel então segue a vida e morre um pouco mais, né, na frente, fruto de uma vida de prostituição. Então esse resumidamente é a história que envolve esses 3 espíritos numa vivência anterior. Depois de muitos anos no mundo espiritual,
Segismundo passa por uma reciclagem, vamos dizer assim, entende tudo o que aconteceu, tudo de errado. Ele vai aprendendo e começa, na verdade, seu processo de redenção ainda desencarnado. Ele funda uma instituição no mundo espiritual muito importante, que presta serviço e socorro, mas chega a um determinado momento da vida dele, com muita lucidez, ele entende que precisa reparar tudo o que aconteceu em uma ação nova, em uma vivência nova, em um novo contexto familiar. E aí, o mentor desse livro chama-se Alexandre. Eles se reúnem lá, segundo os espíritos superiores, que têm condição de fazer esse projeto, sentam numa mesa redonda, a gente pode dizer assim. Estão lá os 3 espíritos e mais os anjos de guarda, todos que vão fazer parte desse contexto. E aí chega-se à conclusão de que o Adelino precisava reencarnar, né? A Raquel logo em seguida, se casariam, formariam uma família, a qual receberiam Segismundo como filho, nesse projeto de reparação. Sendo assim, essa já é a família constituída. Estão casados, existe um irmão mais velho, e ali atrás está o Alexandre, o André e o Segismundo um pouquinho mais atrás, já no seu processo de aproximação do núcleo familiar. Nesse momento, onde vai se aproximando a hora, né, da Raquel ficar grávida do Segismundo, o Adelino começa a ter um incômodo. Ele muda o seu humor, ele passa a ter pesadelos, e ele fica muito desesperado, a ponto de atingir sua família. A criança estranha, a esposa mais ainda. E aí, o anjo de guarda, que será, né, do Segismundo, pede ajuda ao Alexandre para interferir naquele núcleo familiar, porque o estado alterado, espiritual, emocional e mental do Adelino não permite a aproximação e nem que Raquel fique grávida, porque ele desequilibrou tanto para o organismo físico que naquele momento ele não pode conceber. E aí o Alexandre, né, faz esse processo de intercessão, se aproxima do ambiente familiar e, através dessa criança, o irmão mais velho, ele sensibiliza o Adelino, né, pedindo que na hora de dormir todos possam se reunir e fazer uma oração. E aí, como é o filho, né, o Adelino cede, e realmente à noite, nesse dia, a família toda e mais os amigos espirituais que estão envolvidos nesse processo de intercessão também se reúnem no quarto do garotinho e todos oram. E aí, num sonho, que a gente sabe que nem sempre é sonho, que na maioria das vezes não é sonho, no processo de desdobramento do Adelino, o Alexandre, né, que é o mentor que está fazendo esse processo de correção, se aproxima do Adelino e faz com que ele relembre que existe um compromisso assumido, que se faz necessário a presença do Segismundo. E ainda, ele, com esse comportamento atual do Adelino, ele nega ao Segismundo a oportunidade da reparação. E aí o Segismundo está no sonho também, e ele se aproxima do Adelino e pede perdão, e reforça da necessidade que ele, Segismundo, tem de estar no núcleo familiar a fim de promover a reparação dos atos equivocados do passado. E essa imagem, que parece que quebra uma couraça,
é como uma representação de como que o Adelino muda o seu estado psicoemocional e espiritual, alterando o funcionamento do seu organismo, e a partir desse momento o seu organismo responde e ele pode conceber. E assim dá-se início ao processo gestacional do Segismundo para que ele possa reencarnar neste núcleo familiar. E aí fica a pergunta: como que será a relação do Segismundo com o seu pai? Como que será a relação do Segismundo com a sua mãe? Do seu irmão mais velho? Principalmente entre Adelino e Segismundo, porque Raquel, no contexto desse livro, ela está resolvida já. Ela já aceitou, ela já perdoou, ela já está de bem com a vida, ela já está pronta para entrar neste processo. Mas o Adelino apresenta uma dificuldade, uma resistência até, que é resolvida nesse desdobramento, mas terá que haver uma convivência desses dois espíritos no núcleo familiar. Como que será? Quais características vão se apresentar? Então, passando pelo processo da reencarnação, a gente vai conseguir entender quais são as dificuldades de relação que muitas vezes temos no núcleo familiar. E aí, nós vamos ter que partir por um conceito, que são as parentelas, os nossos parentes. Aqueles que formam, por consanguinidade, essa família material. Então, os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Não é porque eu nasci daquela pessoa que eu necessariamente tenho que gostar dela ou me dar bem com ela. Porque existem situações que antecedem esta formação familiar. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Então, os laços de família não são aqueles que efetivamente vão durar para sempre, até porque a gente morre. E a consanguinidade se extingue com o fenômeno da morte. Quais são os laços que efetivamente duram? É o resultado dessa convivência. Será que eu consigo transformar uma situação como a do Segismundo em uma relação sadia para o futuro? Então, a gente também aprende com a doutrina espírita que existem duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais, que são essas que são realmente duráveis, que a gente se fortalece e se perpetua depois que a gente desencarna. E nós temos a dos laços corporais, que são a da consanguinidade, que frágeis como a matéria e se extingue. E muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Tem gente que nem tem vínculos com a sua família. Nasceu numa família, num núcleo familiar, ninguém nunca mais viu. Então, quais são os laços verdadeiros que prendem, que afinizam, que sobrepõem o fenômeno da morte? Os laços de afetividade espiritual. Adelino e o nosso amigo Segismundo possuem laços de afetividade? Não, nesse momento não. Podem vir a ter? Esse é o objetivo de um núcleo familiar se formar. É para isso que existe família.
principalmente no mundo de provas e expiações. Pedagogicamente, Deus nos deu esse instrumento chamado família. Quando nós éramos pré-históricos, no mundo primitivo, a gente vivia nos clãs, não era? Assim conta a história, assim conta a antropologia, assim conta todas as ciências. Todo mundo estava lá, as crianças eram de todo mundo cuidava de todo mundo. Aí evoluímos, passamos por um mundo mais avançado, e aí a gente começa a aprender o conceito de família. As famílias mudam a estrutura social. E quando o homem chega nessa condição de entender que aquele núcleo é um núcleo de família, que a gente tem consciência, ciência, sentimentos, e envolve aqueles espíritos no núcleo, a gente passa a ter chance de um processo de reparação um pouco mais consistente e verdadeiro, que é a família. E aí a gente entra no nosso estudo do item 9, um pedacinho, tá? Olha aqui como é que o Espírito vai contando a história. Quando deixa a terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que se deseje receber a luz. Não foi a primeira parte que eu contei da história do Segismundo? Na vida anterior, esses três espíritos estiveram juntos. Foi uma vivência infeliz. O Segismundo, todo mundo desencarna. O Segismundo, então, no mundo espiritual, ele se apercebe da situação, ele passa por um processo de reaprendizado de conceitos e até de melhoria moral, sim, mas é na encarnação que ele vai testar, e junto dos espíritos que é necessário no seu processo de reparação, que ele precisa reorganizar os seus estados emocionais, psíquicos e espirituais. O Segismundo no livro, quando ele vem para a reencarnação, é outra pessoa, mas ele precisa estar junto. Então a gente pode até aprender como André Luiz, né? Porque o livro é da série André Luiz. A gente aprende, a gente melhora, a gente evolui, a gente muda, mas é aqui, na matéria, no contexto necessário, que a gente testa e repara e reorganiza o que desorganizamos no passado. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, se eu não vier e não refizer junto daqueles espíritos que prejudiquei a minha relação, não fiz ainda o que precisa para me ajustar com a lei de causa e efeito. É necessário esse reencontro, em benefício de todo mundo, porque o Adelino não pode odiar o Segismundo para sempre. E o Segismundo tem por necessidade reescrever no coração do Adelino o sentimento. O espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Vocês perceberam aqui, ó, ele detestava, incumbidos, e aí a gente pede. E o Segismundo pediu. Teve um momento que ele não podia mais caminhar no seu processo pessoal de evolução sem ir lá destravar aquele nó. E quando se pede, todo mundo sentou e, tá legal, tudo bem, pode vir, não, eu te aceito. Sei lá, rolou uma discussão lá entre o Adelino e o Segismundo, pode ser, mas o Espírito esperou, não, vamos lá, der para ser? Dá para ser? Porque se não dá, não vai, se é para dar errado, ninguém vai. Vamos aguardar mais um pouquinho, e o Adelino, não, tá legal, eu topo, mesmo lá, meio assim, e o outro, tá legal, ele está se submetendo agora, ele já entendeu, está se sujeitando,
e vamos todo mundo. Então todo mundo entendeu, todo mundo sabia. Meio que contra gosto, talvez, mas todo mundo sabia. Não tem ninguém enganado. Qual será o procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Agora que vem, ali no Sejam está resolvido. Acabou o impasse espiritual e emocional. A Raquel vai ficar grávida, vai formatar o corpo ali material na sua gravidez. O Segismundo vai se vincular a esse corpo daqui a pouquinho. Quem seguir lá no estudo do livro vai entender como. E ele vem. Como é que serão as atitudes dos envolvidos? Da mãe, do pai, do irmão e do próprio Segismundo. Como vão se comportar? Porque quando a gente reencarna e há permissão de Deus para isso acontecer, Deus não permitiria esse processo, esse projeto, vamos dizer assim, se não houvesse muitas chances de sucesso. Porque não há permissão de Deus num processo encarnatório que está fadado a dar errado. Não existe isso. Porque quando Deus permite, é porque há condições de dar certo, de se realizar. Porque senão você desperdiça todo um processo bastante complexo como a encarnação com chance zero. E Deus joga para perder? Nunca. Ele nunca foi a inutilidade. Ele não joga dado. Ah, hoje eu amanheci, vamos lá. Não. Isso não é possível. É a perfeição. Então não é possível. Toda vez que estamos na estrutura, é porque há condições dos seus participantes resolverem. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Quando vou aqui imaginar, vou desenvolver, nasce Segismundo, um bebê, né, um pouquinho maior. Aí, com a Raquel, o bebê, quando chega no colo, diz, o pai pega, mas não fiz nada. Cresceu mais um cadinho, 2 anos, 3 anos. Né? Com a mãe, ele, filho, pega, com o pai não pega. Mas quem é que diz? E nesse momento, quem é o adulto? Quem é o ser com condições de pensar? Quem está ocupando a posição de pai? É que precisa saber se a resolução vai ser boa ou ruim. Aquele que recebe, que acertou, ele precisa gerar um ambiente favorável, né? Para poder receber esse espírito. Não sei, está com medo, está escabriado? Já estava, né? Porque já estava sendo rejeitado e depois se ajeitou ali naquele momento, mas ele chegou agora, já esqueceu tudo que tinha, e agora ele começa realmente seu processo. E dentro do coração do pai, você fala assim, meu Deus, por que eu gosto mais do mais velho e eu tenho assim um negócio meio estranho com aquele menino mais novo? Porque isso tudo, todo esse turbilhão de sentimentos e emoções estão dentro da gente. Mas à luz da reencarnação, tudo isso tem explicação. E aí, uma mensagem de Joana de Andes do SOS Família. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Essa é a ideia de se constituir uma família. Esta é a ideia da permissão de Deus. A paz futura. E
como que a gente, como educadores, pais responsáveis ou quem exerce essa função, pode fazer? Como que isso se dá? Porque você vai precisar colaborar com esse espírito que está chegando naquele momento, com dificuldades, você com dificuldades. Então, essa colaboração se faz necessária e precisa, qual o principal objetivo? Modificar, transformar essa relação. Então, ainda trabalhando com o conteúdo desse item, compreender que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem no espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, cabe a esse educador, a esse que está nessa função, apresentar alguns princípios para esse espírito que está chegando na sua formação de conteúdo moral. E existe uma moral que é o caminho, a moral cristã, a moral do Evangelho. Mas por um pai só serve quando eu falo? Sou evangelizadora também, trabalho no movimento de evangelizar há bastante tempo. Muitos alunos meus lá evangelizando chegam, que as crianças chegam e o pai e a mãe, ou o responsável, vão embora. Não estão na casa, não estão no estudo, não conhecem o que o filho está recebendo. Se ele está trazendo a criança para a evangelização, é porque ele acredita no conteúdo da doutrina espírita. Mas ele possui esse conhecimento, está tentando pôr em prática, exemplificar esse comando, porque às vezes a criança chega para ir embora, daqui a pouquinho, não demora muito, demora essa geração atual. Ué, pai, eu vou, você não vai? O exemplo é o que caracteriza, é o que dá contexto a um conteúdo doutrinário. Porque só aqui fala, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, já foi há muito tempo, isso não dá mais. Então, o responsável por reeducar esse espírito, seu estado emocional, precisa apresentar a ele o contexto moral novo, mas sem os exemplos que o pai e a mãe ou o responsável precisa viver diante de uma criança, porque ela não conceitua com 3 anos, mas ela interioriza comportamentos e valores com 3 anos. E só o exemplo é capaz de dar esse contexto. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão ao seu aperfeiçoamento e ao seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Porque todo mundo concordou, gente. Tá ruim? Tá difícil? A gente entende, mas a gente concordou. E todo mundo está no mesmo contexto. Um está com uma dificuldade maior, mas todo mundo está no processo de reparação e de refazimento naquela família, com a permissão de Deus. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos que de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração o será pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Então, todo cuidado com a família é pouco. Com palavras, gestos, valores, comportamento, compromisso. É pouco. Joana diz que o lar
É a primeira escola de um espírito. Está lá no Vida Feliz. Então eu preciso fazer daquele conteúdo, daquele lugar, realmente um processo de reparação. E o amor é o centro desse contexto, desse projeto, dessa forma que Deus criou, que é chamado família. E eu preciso estar empenhado realmente. Hoje em dia você tem todo mundo todo mundo está de noite em casa. Um está no quarto na TV, outro está no celular, o outro está no computador, o outro está assim lá onde. E na verdade não tem ninguém vendo ninguém. O filho chega da escola, eu nem sequer olhei no olho dele. Muitas vezes a criança está passando por situações difíceis que ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí, muitas vezes a professora chama lá, olha, seu filho tem esse comportamento. Mentira, não é verdade. Como é que ele faz isso em casa? É lógico que não faz, não está vendo. Às vezes dá sinal, você fala, é coisa da idade. Passou, perdeu. E chora. Então, hoje, com esses recursos aí, que você está em tudo quanto é lugar, a gente acabou de... Essa novela que terminou aí, das 9, como é o nome da autora mesmo? Glória Pérez. Da Glória Pérez, que ela é sempre muito assim, né? E ela trouxe lá, todo mundo bonitinho, trancado no quarto, belezinha. Você fala, ai, que legal, meu filho está em casa. Uma é dependente da informática, a outra sofreu o que se chama de estupro virtual, e o outro foi vítima de não sei o quê. E você está lá, mas aonde estava você que não olhou aquele computador, aquele celular? Não, mas está tranquilo, porque enquanto ele está lá, eu estou fazendo as minhas paradas. Mas ele está bem, ele está seguro. Até esse conceito hoje, gente, mudou. Até isso veio para poder ainda mais puxar os nossos tapetes. Rapidamente, é necessário entender este conceito de educação segundo a doutrina espírita. Contudo, ela, que é a cura do mal, só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Hoje a gente tem 5 línguas, 3 instrumentos, escola, não sei o que, escola, não sei o que, mas aonde estão os princípios dos homens de bem? Porque é só esse princípio que transforma o espírito. O conhecimento é válido? Sempre. Só se for bem usado. Mas hoje todo mundo está preocupado em botar nas melhores escolas, nos melhores cursos, nos melhores isso, nos melhores aquilo. Todo mundo tem que ser chefe de não sei o quê, diretor não sei de onde, não sei o quê, não sei o quê. Mas que dê as pessoas. Que dê a necessidade do espírito, que não está sendo vista, muito menos enxergada e muito menos trabalhada pelo processo educacional. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral, porque é esse que vai fazer diferença na desencarnação. É esse progresso moral que vai dar àquele espírito a chance de fazer diferente e passar pela prova ou pela expiação que estão passando dentro do seu núcleo familiar. É esse entendimento que vai fazer dele um ser humano melhor. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, ou seja, as características, a personalidade daquela pessoa, como se conhece a de manejar as inteligências, a gente tem teste para tudo, nos testes de inteligência, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Você, quando tem uma plantinha em casa, que a plantinha começa a ir para o lado que você não quer, você faz o que com ela? Põe um pauzinho de correção, amarra lá o aramezinho, para porque ela precisa seguir um determinado. Não estou falando jamais de violência e de agressividade. Nunca. Porque isso não corrige ninguém.
Mas o que é o pauzinho ali para a plantinha? É você. É o educador. É o ambiente doméstico de qualidade. É um ambiente espiritual, emocional, de segurança familiar. É esse que vai dar, o outro rumo. A criança, o jovem, precisa saber que ele tem um lugar no mundo. Ele está seguro no seu núcleo. E ele sempre terá para onde voltar, porque a gente erra. Não erramos? Hoje a gente tem 60, mas só Deus sabe. Pergunta para minha mãe o que foi chegar até aqui. Ela sabe. Quero nem contar, porque os meus alunos podem estar ouvindo. Entendeu? Só ela sabe que ela passou comigo aos 17 anos de idade. E se não fosse lá ela apertando meus parafusos, não sei se eu estava aqui. Mas eu sempre tive para onde voltar. Mesmo fazendo as bobagens que fiz. Chegava lá e encontrava ela, mamãe, né? Lá, a me esperar. Você não tem. Mas estava lá. Então a gente hoje não tem, as crianças estão perdidas. Vão para lá, vão para cá, ninguém sabe quem é, que coisa, quem é o responsável. Como é que quem chama? Quem? A escola virou a espinha dorsal de educação moral e de personalidade de uma criança. Meu Deus! A escola foi feita para instruir geografia, matemática, física, química, convivência social, né, ali e tal. Mas educação, segurança emocional, ensinar resistência emocional, que é tão necessário hoje, é em casa. E basicamente por exemplos, por carinho, por atenção e por amor. Vai? Vamos. Ó, não quer ir. Foi? Ah. E aí, quando os filhos são rebeldes, incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Acontece ou não acontece? Agora nós vamos jogar a bola no campo dos filhos. Do Segismundo. Segismundo chegou no seu núcleo familiar. Correu tudo bem, belezinha, já está grande, lá com seus 17, 18 anos, já recebeu lá o que tinha para receber. Tomara que os pais sejam espíritos, iam colocar todo mundo em evangelização e Segismundo ter recebido lá todas as ferramentas para poder raciocinar. Mas os nossos filhos são o livro bom esse, viu? Todo pai devia ler, hein? Todo pai e toda mamãe. Nossos filhos são espíritos. E eles trazem suas próprias histórias, características e necessidades, que precisam ser respeitadas e corrigidas, como já foi dito anteriormente. Mas quando deu ruim, né? Pergunta 190 do Consolador. Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho, de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, não é para abandonar não, né? Esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, angustiantes, né? De modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. E é muito bom quando a gente ensina esse raciocínio aos nossos filhos desde pequeno. Conversar com eles, assumir por muitas vezes os nossos erros. Mamãe não deu certo não, porque mamãe fez assim, porque papai fez assado. Não há pais perfeitos, porque não temos espíritos perfeitos nesse planeta, com algumas raras exceções. Então nós também erramos e digam, tá bom, faça esse diálogo. Porque ele também pensa, poxa, filho, deu ruim, tá vendo? Mamãe não fez isso, deu isso. Papai não sei o quê, aí agora, tá vendo? Essa lógica precisa ser compreendida o mais cedo possível. Porque é o que vai dar a ele essa possibilidade de dizer, nossa, se eu tô na balada, já tô na night, já tá naquela confusão, é o segundo que eu vou dizer assim, nossa, se eu fizer isso, eu vou me lascar. Por causa disso, disso. Este é o raciocínio. Opa!
estou saindo fora. Esta é a defesa. Porque a gente vai ficar com os filhos trancados dentro de casa pela eternidade? Eles vão estar na faculdade, vão estar na escola, eles vão namorar, eles vão fazer o quê? Daqui a pouco estão por aí. Mas dê a ele ferramentas de avaliação, de raciocínio, na hora que ele for usar o livre-arbítrio. E aí, conversando ainda com os nossos, com esse item, vai meu filho, foi, com esse item 9, olha que legal. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não tem de se inculpar, verbo interessante, né? Inculpar a si mesmo e podem conservar tranquila a consciência. A amargura muito natural, gente, é óbvio que nós vamos sentir, só se a pessoa tiver um problema psicopático. Quem é que vê uma situação e não sente no seu coração? Mas ao mesmo tempo que a gente sente, a gente também precisa manter a calma, o equilíbrio, a serenidade, porque se der ruim lá, e todo mundo aqui já passou por isso, pelas testagens equivocadas, eu preciso estar ali à disposição para esse processo de acolher de volta. Se eu me desesperar, vai embora mesmo, não quero você mais na nossa casa. Não é assim? Muitas vezes a gente viu isso. Para onde que eu volto com o meu porto seguro? Quem será? E às vezes eu vou fazendo escolhas de substituição desse porto seguro muito equivocadamente. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento. Vai dar certo se você não desistir. Que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com o seu amor. Então, tudo que eu plantei ali, que a gente pensa isso, tem muitos relatos que lidam com evangelização e livros, né, que a gente lê do processo de evangelizar, que muitas vezes você acha assim, você entregou para aquele espírito ali, você fala, nossa, não aprendeu nada. Porque a visão imediatista, muitas vezes, nos faz desesperar. E a gente entregou sim. Só que ainda vai precisar de um pouco mais de tempo para aquele espírito. Ele decidiu assim, né? Mas a gente pode estar disposta. Na obra de André Luiz, no seu primeiro livro, né, Nosso Lar, a mãe dele, que não precisava reencarnar de imediato, se propõe ao processo reencarnatório para receber o pai como marido de novo. Já tinha sofrido a beça, para receber o pai como marido dela de novo, e as 3 amantes do pai, que agora seriam filhos do casal. Vocês imaginam essa família? Ela se propõe a isso, está no nosso lar. Porque ela sabe que só juntando esses espíritos, e ela é óbvio que ela é o porto seguro de tudo, esse marido que ela, esse espírito que ela tem muito carinho por ele, vai conseguir inclusive se redimir diante das amantes que ele prejudicou, essas mulheres. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Então, se não tem chance, gente, de dar certo, não viremos. O que significa dizer? Que se veio, é porque tem chance de dar certo. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Quando aceitas, aí vem a condicional, quando aceitas com o pensamento de Deus.
não é só a dor pela dor, é saber passar pela dor. Aí a gente pode ir lá no Evangelho de novo, no capítulo 5, das aflições, que aí a gente vê outra parada, é outra conversa, mas está lá. Não é só sofrer, é saber sofrer. O bem e o mal sofrer. Só na colinha, depois pega lá para se ver também. Não é só passar por passar, é passar com o intuito de recuperar, arquivar a experiência, refazer. E depois caminharmos com um processo de melhora todo mundo junto. E aqui eu trouxe um conceito que está no Evangelho por Emmanuel, muito legal. Parentela é o instituto primário da caridade. É o primeiro lugar aonde esse conceito precisa ser usado, entendido, praticado, aprendido. É ali. Porque este é o núcleo central da nossa encarnação. Mesmo que a gente tenha profissão para dar conta, movimento espírito para dar conta, tudo isso fazendo parte do nosso coletivo, né, do nosso projeto, o núcleo familiar é o coração da nossa encarnação. E aí diz, fora do lar, é possível o sossego na consciência, distribuindo as sobras do dinheiro ou do tempo. Aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. É aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam dos aplausos, do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que eu estou aqui de pé falando, que ministramos. Posso estar aqui falando tudo isso e não fazer nada disso. Posso ter estudado ESD de cabo a rabo e tudo que eu já fiz, mas eu uso isso? Eu vivo isso? Ou pelo menos me esforço para estar dentro dessa conduta? Porque aqui do lado de fora, euzinho aqui, tenho amigos muito antigos nessa casa. Já estiveram perto de mim várias vezes, com várias situações diferentes. Já me enxergaram de outra forma, né, meninas? Está ali Douglas sentado, já trabalhamos junto várias vezes, né? É Comerge, né? É não sei mais o quê. Por muitas vezes me olharam e falaram assim, agora não fala comigo não foi? No processo de coordenação, eu não vou, eu falei, agora não. Aí o pessoal olha para minha cara, assim, lá fui eu, já passei. Depois eu volto, viu, gente? Normalmente eu volto. Mas naquele momento deu ruim. Porque é um esforço muito grande para a gente poder viver e raciocinar dentro dessa nova conduta. Nova para a gente, né? Porque o Evangelho tem 2000 anos. Mas que a gente precisa fazer esse processo devagar, é quase que coercitivo. Eu preciso pensar antes, é isso mesmo. Eu quero falar um negócio, mas não vou falar. É contenção. É isso aí mesmo. Porque é só um processo de corrigir a si mesmo conscientemente, planejadamente, com muita disposição e vigilância, que eu vou um dia agir de forma natural nesse novo processo, nessa nova forma que Jesus nos apresentou. E aí, caminhando para a gente encerrar, em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de lições que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes, num a paciência, noutro a lealdade, e ainda em outros o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Então, tem uma pergunta para vocês.
Porque a ideia de família é transformar a parentela consanguínea em parentela espiritual. Como? Aí cada um precisa fazer as suas próprias deduções, raciocínios. Será que nesse momento eu estou caminhando, ou pelo menos colaborando bastante, pais e filhos? Porque isso não é uma tarefa só do pai e da mãe ou do responsável, é uma tarefa de um núcleo familiar. E o núcleo familiar não é formado só de pais e responsáveis, é formado pelos filhos que ali estão. Muitas vezes já em idade de conceituar e de entender, e ainda se comporta como uma criança mimada. E não se esforçam e não se empenham, acham que tem que estar... Todos nós que formamos o núcleo familiar somos responsáveis pela qualidade que imprimimos no nosso ambiente doméstico. Todos nós somos, todos os componentes dessa família precisam fazer o seu dever de casa individual, o respeito coletivo, para que esse lar realmente possa ter chance de alcançar os seus objetivos enquanto família e se instituir a harmonia. Todos nós somos responsáveis por isso. E aí fica o convite. Como é que a gente pode transformar a nossa parentela corporal consanguínea em espirituais e duráveis, como já foi definido anteriormente por nós? E assim a gente vai diminuindo os nossos problemas e aumentando as nossas amizades. Então, olhe seu filho, seu contexto familiar, pela ótica da justiça de Deus, pela ótica da reencarnação, porque sem reencarnação não há como entender a justiça divina, e principalmente o presente é que importa. Seja lá o que Segismundo tenha feito para os pais no passado, ficou no passado. E quando Deus deu a Segismundo a oportunidade, ele zera a sua memória e da sua família, a fim de que todos possam começar de um ponto zero. Porque o presente é que define a nossa qualidade de vida. O passado já ficou no passado e o futuro ainda não chegou. Então é o presente, é a oportunidade agora, atual, nas condições que você se encontra, é que você pode transformar-se e transformar aquilo, tudo que está ao seu redor, dentro da medida do seu raio de ação. Muito obrigada, gente. Boa noite. Vamos à prece. Espera aí, gente. Não é boa noite ainda não, tá? Só a prece, Pátia? Não precisa ler nada? Sim, mas a prece vai ser transmitida, só para eu saber? vai ser, vai. Então tá bom. Então eu vou me despedir. Não posso despedir depois? Depois eu dou boa noite de novo, tá bom? Então vamos, agora nesse momento, vamos trazer o nosso pensamento. Nós estamos numa casa espírita, na presença dos amigos espirituais. Muitos trabalhadores estão aqui. E depois de falar de tanto de família, de lar, com certeza a visita aos lares e a todos os pedidos que alcançam essa casa, a equipe se encontra em deslocamento, em socorro, em orientação, e que a gente possa aproveitar o carinho de Jesus nesse momento, a nos cuidar, a nos abençoar, através das mãos dos trabalhadores do bem que aqui estão. E agradecer a Jesus por todo esse trabalho, não só a vinda dele, mas a permanência dele na condução da nossa humanidade, do nosso planeta Terra. E cada vez mais nos chegam exemplos, orientações, conteúdos que têm por objetivo alicerçar a nossa mudança, alicerçar a mudança dos conceitos e dos valores éticos e morais que a nossa sociedade tanto precisa, principalmente no núcleo familiar, porque a família é o termômetro de uma sociedade. A família é bem, sociedade boa. E se não temos uma sociedade boa,
é porque ainda temos problemas com os nossos convívios e os nossos valores. Abençoe-nos a todos, Senhor. Fortaleça em cada espírito encarnado e desencarnado do planeta Terra essa certeza que somos todos filhos de Deus. E que sim, nós seremos um dia espíritos bons, até perfeitos. Mas a gente precisa andar, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que a sua luz nos ilumine a todos. E que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Tchau, gente. Boa noite. Beijinho, beijinho. Agradecemos a Ana pelas lições, da noite.